Olá pessoal, meu nome é Tatiane Carra, sou psicóloga de formação e a convite vim então ministrar essa aula sobre comunicação e relacionamento interpessoal para o curso técnico de hospedagem. Vamos começar então, não é uma coisa muito simples se falar de comunicação, né? Porque assim como ela pode facilitar muito as relações, ela mesma, especialmente a ausência dela, pode dificultar também muito as relações. Então nós vamos iniciar por uma parte mais teórica e aí depois vamos ver como é que isso se aplica nas relações interpessoais, certo? Vamos pegar na essência da palavra primeiro. O que é comunicação, né? Comunicar uma ação. Então a comunicação é o ato de compartilhar, dividir com alguém uma ação ou uma informação. Na enciclopédia a gente vê que comunicação é do grego diálogo e do latim diálogos, ou seja, entendimento através da palavra, da conversação, do colóquio. É uma discussão ou uma troca de ideias ou de opiniões que visa solucionarmos problemas ou chegarmos a um consenso ou termos relações mais harmoniosas. Muito bem, eu ia fazer um comentário aqui, um parênteses, é que na prática nem sempre as coisas funcionam assim, né? Estamos nos tornando, parece que na era da comunicação, porque temos tecnologia suficiente para nos comunicarmos de qualquer forma, menos tolerantes e menos ouvintes à opinião dos outros, né? Então, a comunicação implica necessariamente numa troca ou num diálogo dentro deste conceito. O diálogo é uma conversação estabelecida entre as pessoas. Muito bem. Entendemos o que significa, teoricamente, na origem da palavra, a palavra comunicação. É uma partilha de informações ou de ações, ok? A comunicação é um dos elementos das relações interpessoais. Não é o único elemento das relações interpessoais. Há outros elementos na relação interpessoal. Entre eles o comportamento, um que eu acredito que é fundamental, que é a percepção e que determina muitas vezes o comportamento, ou seja, isso aqui a gente vai fazer um parênteses, tá? É só um plus aqui, não é necessariamente o tema da comunicação, mas só para a gente entender as relações interpessoais e a comunicação como um elemento delas. E aí eu estou citando os outros elementos dela. Bem, um deles, então, a percepção, a forma como que eu percebo o mundo depende das informações que eu tenho de mundo, né? Eu tenho uma professora que diz assim que cada ser humano é limitado, né? É como se fosse um HD de computador, há um limite aqui de armazenamento, de conhecimento armazenado. E toda vez que eu interajo com o mundo, eu interajo dentro das minhas limitações. E aí, nesse sentido, é que eu vejo a importância da comunicação para que eu possa me abrir para o mundo do outro. Então, dentro dos relacionamentos interpessoais, a comunicação é algo fundamental. E tem também, dentro dos outros elementos, o feedback, que é a retroalimentação das relações. Há outros elementos que compõem. E aí nós falamos um pouquinho teoricamente, mas aqui vamos ilustrar outros elementos que compõem. Há elementos positivos, por exemplo, amizade, respeito, empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. E eu traduziria tudo isso de uma maneira simples, que é abertura para o mundo do outro. São elementos que favorecem a comunicação. Se eu me abro para o mundo do outro e não julgo tudo que ele está me dizendo e não estou aqui enquanto ele está me falando pensando numa resposta, eu tenho mais chance de conseguir um diálogo mais verdadeiro, onde eu realmente me faço entender, mas especialmente entendo o que o outro está me dizendo.
E há outros elementos que são negativos, representados aqui por essa imagem, que são a antipatia e a rejeição. Veja, se alguém entrasse agora aqui, ou quando a aula começou, todo mundo olhou para o professor e ali já veio uma percepção e dentro da nossa limitação, a gente já definiu assim, gostei, não gostei, vai ser assim, vai ser assado. A gente já faz um pré-julgamento daquilo que vai acontecer. E essas nossas percepções baseadas nas nossas limitações pode ser um grande empecilho para a eficiência das comunicações. Então, já que a gente falou que a nossa percepção ou a nossa necessidade de impor a nossa verdade pode ser um dos bloqueios da comunicação, nós já vamos olhar para isso, tá? Que há bloqueios na comunicação, que há situações que impedem a comunicação. Esses bloqueios, eles podem ser provisórios ou permanentes. Eles podem também gerar um bloqueio na comunicação, também é assim, pode ser o silêncio, a ausência da comunicação, ou a comunicação superficial, tipo, tô de mal com ele, falo só o necessário, né? O mínimo possível. E pode ser filtros, que são essas nossas percepções que impedem que eu perceba a verdade ou que eu perceba realmente o que o outro está querendo me dizer. Então é importante a gente estar atento que há bloqueios na comunicação, muito mais por percepções e julgamentos e estados emocionais do que necessariamente por recursos. Tudo bem, eu posso estar falando no telefone e a ligação cair, ou eu estou aqui fazendo essa aula para vocês estão assistindo, acabou a internet, não tem mais como ouvir. Ali nós estamos com um bloqueio no canal, mas há um bloqueio nas relações também. A nossa disciplina aqui trata de comunicação e relações interpessoais, não tecnologia ou outros temas. Nós estamos falando da comunicação em relação aos relacionamentos interpessoais. Então, por isso que eu vou fazer sempre esse gancho entre comunicação e relacionamento interpessoal. Vamos pensar assim, esse curso é de hospedagem, né? Eu estou lá na recepção do hotel e vem chegando um cliente. Quando eu olho para ele e penso, nossa, que chato. Nossa, já boto um rótulo nele imediatamente. A minha primeira impressão dele não foi boa. Eu atendo esse cara da mesma forma do que quando eu vejo alguém que entra e eu olho e penso, nossa, que legal, ou que bonito, ou que bacana. Provavelmente não. É disso que eu estou falando, de bloqueio da comunicação. Ele é possível de não acontecer? Não. Não é possível de não acontecer, porque nós temos um HD que vai nos informando coisas e a gente vai filtrando e vai decodificando o mundo pelo nosso HD. Então, os bloqueios, eles são impossíveis de não acontecer. O que melhora a comunicação é que nos tornemos conscientes desses bloqueios. Se eu olho e julgo a pessoa que está ali, porque a gente faz isso naturalmente, se eu olho e julgo a pessoa que está ali e percebo que o meu julgamento não foi tão bom, ou ao contrário, foi positivo quando não deveria ser, eu preciso retomar a minha neutralidade para que eu estabeleça essa relação de acordo com como ela é e não de acordo com como eu percebo ela antes mesmo dela começar. Ok? Consigo me fazer entender? E é isso aqui que eu estava falando, que um dos principais, né, ou o principal bloqueio na comunicação é a limitação que cada ser humano carrega consigo, sua cultura, seus preconceitos, estados atuais e sua interpretação de mundo, certo? Então esse slide trata disso que eu estava falando para você. Aqui nós vamos ter, mas aí vai ficar nos slides para vocês poderem acessar, porque senão a aula vai ficar maçante se a gente ficar vendo isso ponto a ponto, de maneira... lendo isso ponto a ponto, né? Mas é disso que eu falei para vocês, ó. Outras perturbações ou distorções que dificultam a comunicação. Inibições, tabus, diferenças culturais, deficiência na capacitação da mensagem. Então, assim,
se eu tô falando que nós temos um HD e eu me porto assim, às vezes eu tô com preconceito, às vezes eu tô com tabu, e às vezes é só uma questão de diferença cultural, mas também pode ser uma limitação na captação. Eu não tô ouvindo direito o que a pessoa está falando, ou eu já me bloqueei porque já julguei essa pessoa e não consigo ouvir direito o que ela está falando, né? Então são perturbações ou distorções da comunicação, que, como eu disse anteriormente, a gente não necessariamente consegue evitá-los, mas se a gente está consciente de que eles existem, a gente tem como minimizá-los. Porque se eu julgo a pessoa que entrou e me comporto a partir daquilo ali, como se aquilo fosse uma verdade, sem estar consciente que de maneira natural as pessoas fazem isso, mas que eu posso neutralizar isso para me abrir para o outro e escutá-lo, eu tenho muito mais chance, se eu não me dou conta disso, de não conseguir estabelecer uma comunicação efetiva. Gente, o que é comunicação efetiva? É a comunicação em que eu consigo escutar verdadeiramente o outro e que ele consegue me escutar verdadeiramente. Escutar verdadeiramente é buscar entender de fato o que o outro está querendo dizer, né? Às vezes há dentro de uma questão cultural, por exemplo, uma das perturbações ou distorções de ordem cultural, às vezes uma palavra que para mim significa algo, para uma outra pessoa significa, dentro da cultura dela, a outra coisa absolutamente diferente. E aí parece que a gente não está se entendendo e de fato não está, porque se eu não perguntar para ela o que ela quer dizer com aquilo, eu jamais saberei o que ela de fato está falando. Eu lembro sempre de um exemplo muito bobo, assim, é muito bobo, mas eu sei que uma prima minha foi para um show e ela estava esperando muito. E quando eu cheguei lá, eu falei, ela já tinha ido, eu falei, nossa, e aí, fulana, como foi o show? Ela falou, ó, xarope. Para mim, xarope é algo ruim, algo chato. Aí eu falei, que pena, você estava esperando tanto, não foi bom? Ela falou, não, foi ótimo. Então, quer dizer, ela usou uma gíria com um significado absolutamente diferente da minha referência. E se eu não pergunto para ela, eu vou sair dali acreditando que aquilo foi ruim para ela, quando na verdade não foi. E aí eu queria convidá-los a pensar um pouquinho quantos bloqueios há, quantos bloqueios existem na nossa comunicação, na família, no trabalho, com os amigos, com o namorado, com a namorada, porque eu não estou ouvindo de fato o que a pessoa está dizendo, ou porque estou interpretando erroneamente, ou por uma questão cultural, ou por uma questão emocional, estou com raiva, estou com medo. Então o meu estado emocional também interfere na comunicação. Então, a comunicação já não é um negócio fácil e linear, é complexo. As relações interpessoais ainda mais. E o que eu preciso é me conscientizar que na comunicação, nas relações interpessoais, tudo isso passa por um ser. Eu sou um canal de comunicação disso, passa por um ser. E pode ser ainda mais afetado por estados emocionais, por pré-julgamento, por questões culturais, ok? Bom, gente, os elementos, eu vou trabalhar com esse slide, mas no slide vocês têm isso absolutamente descrito, né? Então, uma comunicação, ela vai ter sempre um emissor, alguém que emite a mensagem, um receptor, alguém que recebe a mensagem. E veja, já aqui eu posso ter muitos bloqueios, porque eu posso estar afetado e emitir a mensagem de maneira inadequada, e o receptor do outro lado também pode entender de maneira inadequada, ok? Mas eu tenho sempre um emissor, um receptor, uma mensagem, que é o conteúdo que é transmitido, o que eu quero dizer, e que muitas vezes a gente precisa esclarecer. Você disse isso,
eu entendi isso, ou foi isso que você quis dizer, porque senão a gente interpreta e já sai reagindo a tudo, sem necessariamente ter entendido ou esclarecido o que de fato o outro quis dizer. E aí surgem os mal entendidos, né? Os famosos mal entendidos. Então nós temos um emissor, um receptor, uma mensagem, um código, que é isso, qual língua é dito isso, se é escrito, se é verbal, e um canal de comunicação. Ou seja, essa comunicação vai ser feita via e-mail, vai ser feita pessoalmente, vai ser feita por telefone. E para que a comunicação funcione, tudo isso deveria estar da maneira mais eficiente possível, né? Então o emissor tentando ser o mais claro possível. E veja, para eu ser claro, eu preciso saber o que eu quero transmitir. E às vezes a gente só fala rapidamente, sem se concentrar de fato naquilo que quer transmitir. Então eu preciso procurar ser claro na emissão, para que eu possa transmitir a mensagem da melhor forma que eu puder. Eu gostaria de ter um receptor aberto para entender aquilo que eu de fato quero dizer da melhor forma possível e que esclareça se não entender, o que nem sempre acontece nessa forma. Que nós dois entendamos o código, porque veja, se eu estiver falando aqui, se eu falar para vocês em outra língua, alguns podem entender, outros não. Então, para que haja esse entendimento, é importante que o código seja de conhecimento do emissor e seja de conhecimento do receptor. Se nós não tivermos um código em comum, uma linguagem em comum, nós teremos mais dificuldade de comunicação. Ela não é totalmente impossível, mas aí depende do canal que eu vou utilizar. Se eu vou falar com alguém que o código não é em comum, que canal pode ser mais eficiente para isso? Eu vou falar com mímica, né? Eu vou escrever e botar num tradutor para que o canal para que o código se torne comum. Como eu vou comunicar esta mensagem? Com qual código? Por qual via? Cada canal exige um tipo de comunicação. Isso é muito comum hoje, para exemplificar, por exemplo, nas mídias sociais, né? Ah, não, o Twitter você tem 140 caracteres, então ali você sabe que é um canal onde você tem um limitador de caracteres. Então aqui eu preciso comunicar o que eu quero em uma frase, em 2 frases. Ah, o Facebook funciona melhor, não sei, com vídeo. Eu não sou uma especialista disso, mas só para a gente entender assim, que cada canal escolhe uma linguagem mais eficiente, ou seja, o canal de comunicação. Vamos pegar uma coisa mais perto da nossa realidade. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, entre outros. O canal de comunicação define o código que a mensagem pode chegar melhor ao receptor. Ou é mais eficiente para esse receptor. Ok? Veja assim, na comunicação há uma complexidade, porque isso pode ser aplicado em muitos contextos, né? Então, aqui nós estamos falando de uma parte um pouquinho mais teórica e de maneira mais simplificada, mas ela pode ser aplicada em muitos contextos. Nós vamos usar aqui a comunicação, lembrando, em relação às relações interpessoais. Nós estamos falando disso, ok? Eu acho que é uma coisa importante que a gente precisa falar é que a comunicação ela é só e simplesmente vital para a humanidade. A comunicação permitiu o desenvolvimento da humanidade. Primeiro porque o ser humano ele é um ser social.
Então ele é um ser que nasce num contexto social e depende do social para sobreviver. É a forma de interação mais usual e frequente. A comunicação é a forma de interação mais usual e frequente do ser humano, seja ela verbal ou não verbal. E ela é vital para a sobrevivência do ser humano. É complexo, como eu já havia dito, nem sempre aquilo que a gente quer dizer é entendido como a gente quer dizer, nem sempre aquilo que a gente ouve é coerente com aquilo que o outro disse. E ela é vital no sentido de pertencimento também. No final nós vamos falar um pouquinho dessa questão um pouquinho mais sistêmica e a comunicação dentro das relações interpessoais pelo olhar um pouquinho mais sistêmico. Quando não há uma reciprocidade na comunicação, a tendência é que surjam sentimentos de abandono, sentimentos negativos. Quando eu falo e não sou ouvido, né? Eu costumo dizer que isso é muito comum no telemarketing. Olha, a senhora vai, sei lá, efetuar o pagamento ou fazer a troca do plano? Vai fazer a troca do plano? Olha, eu disse para você que eu não vou fazer por isso. Ah, ok, mas a senhora vai fazer a troca do plano? Vai no telemarketing, né? Não de maneira geral, mas há muitos serviços de telecomunicações em que a gente tem esse sentimento de não estar sendo ouvido. E aqui nós estamos falando, e aí dá esse sentimento de frustração, de raiva, de abandono, né? Um sentimento de insegurança. Quando eu não me sinto ouvido, eu não sinto que eu posso confiar naquele ambiente. Eu não sinto que eu posso confiar naquela pessoa. E aí, se a gente levar isso para as relações profissionais, ou se a gente levar isso para as nossas relações de pessoais, ou seja, as nossas relações interpessoais, a falta de comunicação impede as relações. As distorções ou os bloqueios das comunicações fazem mal a gente e ao outro. Então, nesse sentido, a comunicação ela é vital para a confiança, para a construção das relações interpessoais. Complexo, né? Esse negócio de comunicação. Vamos dar uma recapitulada aqui. Ver se a gente consegue fazer um raciocínio linear, um pouquinho mais linear aqui, um pouquinho mais didático nesse sentido. Comunicação é um dos elementos das relações interpessoais, certo? Vital para o ser humano, que depende da comunicação verbal ou não o tempo todo, porque é o principal instrumento de interação para um ser que é social, certo? A comunicação tem elementos que a compõem. Tem um emissor, tem um receptor, tem uma mensagem, que é aquilo que é transmitido, tem um código que nos faz entender, estamos falando aqui em português, esse é o código, e tem um canal, que é a forma pelo qual ela se estabelece. Aqui nós estamos usando o ensino à distância, né? Então nós estamos usando um aparato de tecnologia como canal de comunicação, certo? E a comunicação, ela corre o risco de ter interferências essas que são chamadas de bloqueios ou perturbações ou distorções da comunicação. Esses bloqueios, essas perturbações e essas distorções na comunicação interferem no nosso estado emocional e interferem nas nossas relações interpessoais. Os bloqueios na comunicação têm especialmente a ver com diferenças culturais,
com o código que está se usando, com limitações do canal, mas principalmente com o estado emocional do emissor ou do receptor, ou de ambos, né? Duas pessoas irritadas conversando. Ninguém consegue ouvir ninguém, né? Não há uma comunicação aí. Então há uma perturbação emocional interferindo nessa comunicação e também, e especialmente, as limitações de cada um. Os julgamentos, os preconceitos, que fazem com que a gente olhe para uma situação, uma pessoa ou algo assim, ou algum fato, e já cria uma cena na nossa cabeça. E aí a gente se fecha para a comunicação. Tudo isso favorece ou dificulta as relações interpessoais. Ok até aqui? Muito bem. Tem algumas questões aqui que eu gostaria de ressaltar em termos de comunicação. A primeira é: qual é o objetivo da comunicação? É preciso que a gente tenha clareza de qual é o objetivo da comunicação para que talvez a gente consiga uma comunicação mais eficiente. Comunicar, e aí nós voltamos lá no início na definição. Comunicar tem o objetivo de estabelecer um diálogo. E um diálogo significa o entendimento através da palavra, das trocas de ideia. Quando a gente quer só falar, ou quando a gente não está disposto a ouvir o outro, ou quando a gente está muito com a gente mesmo, a gente dificulta a comunicação. Tanto para emitir quanto para receber a mensagem, certo? Então, assim, se a gente tiver em mente que a comunicação é vital para o ser humano, que o objetivo dela é facilitar as relações interpessoais, e que o objetivo dela é a troca de informações, eu consigo perceber a importância daquilo que eu estou comunicando e a qualidade daquilo que eu informo, e especialmente algo que a gente quase não fala na comunicação, porque a gente pensa que comunicação é falar ou transmitir uma informação. Mas como ela tem a ver com o diálogo, com a troca, com o consenso, tem um elemento fundamental nela que a gente quase não fala. Vou passar para cá para vocês verem, que é a escuta. É impossível se comunicar sem escutar o outro. Porque a comunicação implica em troca. Não, mas aí eu falo tudo que eu quero falar e não escuto o outro. Bom, então provavelmente ele também não escutou tudo que eu tinha para dizer. Porque ele também não se sentiu ouvido. A comunicação, ela favorece ou desfavorece as relações interpessoais, dependendo da forma como ela for utilizada. Se ela for eficiente, ficar focada no objetivo, tiver um interesse natural, o canal está adequado, o código é comum e há um interesse de ambas as partes de falar e escutar, ela tende a facilitar as relações interpessoais. Quando a gente se deixa levar pelos possíveis bloqueios de comunicação, sem estarmos conscientes disso, a gente provavelmente terá problemas nas relações interpessoais. Diante disso, é importante a gente considerar que existem 3 princípios, vamos chamar assim, que são entendidos como princípios sistêmicos, né?
Algumas pessoas chamam isso de princípios sistêmicos. Eu tenho uma professora que chama Cornélia Bonenkamp, uma alemã, que chama isso de ordens da sobrevivência, né? Alguns chamam de ordens do amor e ela chama de ordens da sobrevivência. E a mim faz muito sentido, porque se nós vivemos socialmente e se a comunicação é o elemento fundamental das relações, é um deles, essas ordens são de sobrevivência. Então essas ordens dizem o quê? Que para que estejamos bem no sistema em que estamos, seja na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas relações interpessoais, é preciso que a gente se sinta pertencendo. Veja, há alguma chance de eu me sentir pertencendo a um sistema onde eu não sou ouvido? Onde aquilo que eu falo não é bem interpretado, não é compreendido, não é respeitado? Não é onde as pessoas não concordam comigo, não estou falando disso, não estou falando de concordância. Eu estou falando em ser ouvido. Não tem chance de eu me sentir pertencendo se eu não sou ouvido. Assim como um colega de trabalho, um cliente, não se sente bem se ele não é ouvido, se as informações a ele não são passadas. Isso implica em ele se sentir excluído. E o ser humano se sente bem excluído? Não. Um dos princípios sistêmicos fala exatamente que o pertencimento é fundamental e essencial para todos os sistemas vivos. Veja, há também, dentro dessas leis ou desses princípios, uma coisa chamada ordem, que é precedência, quem vem antes, quem vem depois, qual é o nível hierárquico, como é que a gente trata as pessoas. E que a gente estará bem, e todo mundo estará bem nos sistemas, quando há ordem, as regras de todo mundo precisa pertencer. Quem vem antes tem procedência, né? Ou nível hierárquico, ou por autoridade no assunto. Quando a ordem também é respeitada. Então, quando a gente fala de ética nas relações, não, a ética nas relações é simples. O que é ética? É um conjunto de normas e regras, certo? Se eu consigo respeitar as normas e regras, eu consigo respeitar a ordem. Se eu respeito a ordem, eu tenho mais chance de ter harmonia. Ok? E a forma como eu me comporto e como eu me comunico demonstra se eu conheço a ordem e se eu respeito ela. E determina se esse espaço vai ser mais harmônico ou mais conflituoso. Por fim, o terceiro princípio trata-se equilíbrio. Ou seja, para que as relações interpessoais estejam bem, é necessário que haja um equilíbrio entre dar e receber. Essa regra só não é válida para pais e filhos, né? Onde os pais sempre dão muito mais aos filhos, porque é o que lhes cabe. E também receberam muito mais dos seus pais, ali já equilibrou, né? Receberam a vida e dão a vida, então ali já há um equilíbrio. Então, equilíbrio entre dar e receber. Agora vamos olhar lá na comunicação. Se eu falo e não me sinto ouvido, há equilíbrio? Não, não há equilíbrio. Se não há equilíbrio, há uma desordem desse sistema. Se há uma desordem desse sistema, entenda um sistema como um conjunto de relações, uma engrenagem que funciona. Se há uma desordem desse sistema, provavelmente não haverá harmonia. Provavelmente regras ou ordens foram quebradas. E provavelmente eu me sinta
excluído desse sistema. Eu, ser humano, como ser social, não fica bem em um espaço onde ele é ou se sente excluído, porque geram sentimentos de insegurança, de falta de confiança, de abandono e de estima, né? Onde eu não sou importante, onde eu não sou querido, onde eu não sou visto. E qual a principal forma, ou melhor, e qual pode ser uma ótima forma de incluir alguém no sistema, de equilibrar as relações? Senão pela comunicação. Eu incluo quando eu informo e eu incluo quando eu ouço. E esse é o princípio da comunicação. Espero conseguir me fazer entender nesse quesito, mas também estou disponível caso não tenha conseguido. Lá no primeiro slide tem meu e-mail, tatiane.carra@gmail.com, e eu deixo ele disponível para questões, se surgirem dúvidas nesse quesito. É claro que eu estou simplificando isso, que é complexo, mas para a gente ver o impacto da comunicação no bem-estar das relações interpessoais, dos indivíduos e inclusive do nosso sucesso pessoal e profissional e da nossa satisfação enquanto seres humanos. Nesse quadro aqui eu trouxe uns tópicos para falar com vocês sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta, cooperação versus conflitos. Veja, o que é muito comum de acontecer na comunicação, segundo a teoria da comunicação não violenta, é que por trás de cada agressão há uma necessidade escondida. Ou seja, para que eu me torne um bom emissor de informações, eu preciso ter um nível de autoconhecimento que permita que eu expresse exatamente aquilo que eu quero dizer. Não da melhor maneira ou da maneira mais bonita, mas especialmente da maneira mais genuína com aquilo que eu estou sentindo. E desta forma, eu não tenho necessidade de agredir o outro para que ele atenda uma necessidade minha, porque eu mesmo posso traduzir a necessidade e comunicar a ele. E aí eu não tenho mais necessidade obrigatoriamente de que ele atenda, porque eu já entendi qual é a necessidade. Eu deixei um material para vocês, um vídeo sobre comunicação não violenta, que vai tratar disso um pouquinho mais, de modo mais específico. Então, na comunicação não violenta, disse que eu preciso ter clareza do que eu quero comunicar. É preciso que eu tenha clareza do que eu quero comunicar. Isso já favorece muito a comunicação. É preciso que eu tenha empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Eu costumo dizer assim, bom, da onde ele está enxergando, qual é a melhor forma de eu colocar isso, né? Então eu tô chegando, tô cansado, tô chegando no hotel, tô super cansado. Eu espero que o outro me receba de modo acolhedor, que me inclua, que eu me sinta bem e pertencendo, que me dê as informações necessárias e que ouça a minha necessidade. E se eu encontro um receptor ou um emissor capaz de fazer isso, eu tenho aqui elementos positivos para um bom relacionamento interpessoal. E compaixão, que é a capacidade de sensibilizar com o outro, né? De se sensibilizar com o outro. Porque a gente, veja, se a gente às vezes tem dificuldade, às vezes não, muitas vezes, tem dificuldade de entender o que a gente quer dizer e a gente não é compassivo conosco,
é possível que a gente também tenha dificuldade de entender o outro e não seja compassivo com ele. Então, a comunicação não violenta trata de um formato de comunicação, onde o autoconhecimento é a base para a qualidade dessa comunicação, que será um dos pilares para a qualidade das relações interpessoais. Então, basicamente, o que a gente tratou aqui? A gente tratou dos elementos da comunicação, dos possíveis bloqueios da comunicação, de princípios que regem os sistemas, que são as relações, e que tem a ver com comunicação, e de possibilidades de melhorar a qualidade da comunicação através do autoconhecimento e através da consciência de que somos todos limitados e que tendemos a nos comunicar e escutar a partir disso. Se nós temos essa consciência, isso deve aumentar para nós a nossa atenção com a comunicação, com aquilo que eu estou dizendo e com a forma como eu estou ouvindo. Não há comunicação sem escuta. Talvez, é arriscado dizer, mas talvez seja mais importante a escuta para a qualidade da comunicação do que necessariamente a fala. Muito bem. Para a gente finalizar, eu trouxe um dado estatístico que é muito incrível, que eu acho muito incrível. Primeiro, é impossível não comunicar. O silêncio comunica. Eu brinco assim que foi às vezes em reuniões, alguma coisa assim, eu digo assim, nossa, houve um silêncio ensurdecedor. Quer dizer, aquele silêncio comunicou a tal ponto que grita aos ouvidos. Então, é impossível não comunicar. Mesmo que eu não diga nada, eu estou comunicando. Então, quando eu tenho um bloqueio da comunicação que faz com que a comunicação fique inexistente ou superficial, ainda assim eu estou comunicando algo. Algo da minha emoção ou da minha necessidade. E a outra coisa importante que se diga é que 93% da nossa comunicação é o que não é dito. Ou seja, é o que a gente chama de comunicação não verbal. Há teorias e há livros sobre escrito de que o corpo fala e não mente. Ou seja, se eu digo para vocês assim, nossa, eu fiquei super triste com aquela situação, vocês entendem pela minha postura corporal que eu fiquei triste ou que eu fiquei feliz? Quando o que eu falo não está compatível com o que eu demonstro, o receptor tende a entender muito mais aquilo que eu mostrei no meu corpo, porque ele tem 93% de mais influência do que aquilo que é dito. Só 7% da comunicação é feito das palavras. A expressão não verbal representa 93% da nossa comunicação. Com isso, eu gostaria de finalizar então a nossa aula de hoje, lembrando, é impossível não comunicar. A comunicação é vital para a nossa sobrevivência e especialmente para a nossa qualidade de relacionamento interpessoal. 93% daquilo que é dito se refere à expressão não verbal e apenas 7% à expressão verbal. Ou seja, o nosso desafio é saber o que queremos dizer, que necessidade está por trás desta informação e respeitar o receptor e escutar o receptor
para que assim a comunicação cumpra o seu objetivo final de inclusão e de diálogo. Um grande abraço.